O Rio Grande do Sul é um dos principais produtores agrícolas do Brasil. Soja, arroz, milho estão entre os principais produtos. Para se ter uma ideia, cerca de 35% da área do estado é utilizada em cultivos agrícolas. Muitas pessoas veem nessa atividade uma forma de renda e de sustento, fazendo toda a nossa economia girar. E para falar um pouquinho sobre esse assunto e sobre a tributação no setor agrícola, a gente está recebendo hoje aqui no nosso estúdio Dr. Cristiano Barufaldi, Dr. Tito Duarte, ambos da Barufaldi Advogados. Muito obrigada por aceitarem estar aqui conosco para conversar sobre esse assunto tão importante. Boa tarde, Luiz. Muito obrigado pelo convite. Uma alegria estar aqui para falar sobre esse tema tão importante. Boa tarde, Liz. Obrigado também pelo convite e estamos aqui ansiosos esperando para nos debruçar sobre o tema. O Dr. Cristiano e o Dr. Tito assinam cada um capítulo do nosso livro aqui, Estudos de Direito para Famílias Empresárias, um livro que foi lançado esse ano em comemoração aos 50 anos da Barufaldi Advogados, e cada capítulo trata justamente sobre a tributação, o pagamento de impostos no setor agrícola, que, como a gente viu aí na introdução, é realmente uma área que movimenta toda a economia do Rio Grande do Sul, que emprega muita gente e que faz, então, toda a nossa economia girar. Então vamos começar falando sobre esse assunto, primeiro com o Dr. Cristiano, porque a gente sabe que realmente muitos donos de terras veem nessa atividade uma forma de aumentar os seus rendimentos mensais, né? E aí tem vezes que eles optam, né, por abrir mão de explorar as terras e emprestar as terras para terceiros. Então eu queria que o senhor contasse um pouquinho para a gente, explicasse o que é essa modalidade contratual que se chama contrato de arrendamento, né? Excelente, Luiz. Sim, muitos proprietários de terra, não só proprietários, mas como possuidores a qualquer título, fazem essa opção por, ao invés de explorarem diretamente a atividade rural em suas terras, fazerem a exploração imobiliária desses imóveis ou de parte desses imóveis. E é justamente isso. O contrato de arrendamento é a cessão de posse de determinado imóvel rural para terceiros, para que terceiros explorem a atividade agrícola naquele imóvel. E é muito comum aqui no estado essa modalidade contratual. E especialmente porque nós temos diferentes vocações nas propriedades. Então, alguns agricultores, eles têm a vocação e exploram a cultura do soja, e parte desse imóvel ele é muito caracterizado por uma outra cultura, como o gado ou o arroz. Então, esta parte que não é daquela cultura que ele está ambientado, ele decide arrendar para que terceiros façam essa exploração. E assim vice-versa, entre culturas, entre agropecuária, entre pecuária e agricultura, né? E é isso. Na verdade, o contrato de arrendamento, ele é um contrato de locação, só que de imóvel rural. E tem um ponto que é importante de ser observado nesse tipo de contrato, que é o prazo, né? Como é que costuma ser esse prazo desse contrato de arrendamento? Essa é uma questão muito polêmica, que mais recentemente ela está se pacificando num sentido mais amplo. Mas sim, o contrato de arrendamento ele é regulado aqui no nosso país pelo Estatuto da Terra e por um decreto regulamentador. Eu não vou entrar nos detalhes legislativos, que a gente está nessa conversa mais informal, mas nessa legislação há uma previsão de que determinados prazos mínimos se aplicariam aos contratos de arrendamento. E por muitos anos, os nossos tribunais aplicaram de forma mandatória esses prazos mínimos. Então, por mais que eu e tu fizéssemos um contrato de arrendamento com prazo inferior, por exemplo, de 2 anos, os tribunais vinham, no caso de uma discussão, e diziam não. Contrato de arrendamento para exploração de agricultura é prazo mínimo de 3 anos. Então, esse contrato tem que valer por 3 anos. Mais recentemente, a partir de alguns julgados dos tribunais de justiça, que foram chancelados pelo Superior Tribunal de Justiça, se ampliou essa possibilidade, entendendo que, caso expressamente previsto prazo inferior ao legal, esse prazo deve ser respeitado. Mas, para isso, né, Luiz, é importante que o contrato seja feito por escrito, de forma organizada e assim, bem estruturada, e tem essa expressa previsão de prazo diferente daquele previsto em lei.
Ou seja, tem que ser muito bem observado isso, cada ponto do contrato, né? Sim. Tem que estar tudo muito bem especificado. E outro ponto bastante importante é a questão da remuneração, né? Do preço. Como é que é feito esse pagamento? Ele tem que ser feito em dinheiro? Ele pode ser feito em produto? Como é que funciona? Sim, essa é a outra questão. E a gente teve, na minha experiência profissional, tive muitos casos de longas batalhas judiciais discutindo a questão do preço. Por quê? O Estatuto da Terra prevê que o contrato de arrendamento deve ser fixado em remuneração em dinheiro. E pode ser pago em produto. Então, eu faço uma previsão contratual de pagamento em dinheiro, mas na hora do pagamento eu posso comprar o produto e te entregar o produto. E não é a prática do mercado. A prática dos usos e costumes, especialmente do nosso estado e dos estados agrícolas, é que o arrendamento seja fixado em produto, seja em quilo de boi, seja em sacas de soja, sacas de arroz, sacas de milho, sacas de trigo. Essa é a prática comum. E por muitos anos, em razão dessa previsão legislativa, o judiciário considerou como nulas essas cláusulas de fixação do preço do arrendamento em produto. Há alguns anos, já no Tribunal de Justiça aqui do Rio Grande do Sul, se aceita, em função dessa prática corriqueira do mercado, que a fixação dos contratos seja feita em produto. E também, mais recentemente, o Superior Tribunal de Justiça vem aceitando e declarando como válida essa cláusula. Então, a gente pode dizer que, atualmente, os contratos de arrendamento podem ser com previsão em pagamento em dinheiro ou em produto. O que é um ponto importante, porque se aproxima mais da realidade do dia a dia, né, das pessoas, porque também não adianta ter uma lei que ninguém cumpre e que na prática é totalmente diferente. E traz insegurança, né, porque as pessoas não cumprem, mas ela está lá e sempre pode ser utilizada como forma de questionar aquela relação contratual. Mas isso, por outro lado, Luiz, traz uma questão bem importante para a tributação, que é o nosso tema central, né? Que é o seguinte: quando eu faço uma fixação de arrendamento em produto, eu tenho que observar que a tributação vai estar enxergando aquilo. Então, o que acontece? É muito comum, e eu vou te dar um exemplo. Eu sou proprietário de uma área de terras e eu arrendo ela para ti. Fixamos que essa minha área, tu vai me pagar 1.000 sacas de soja por ano. O que acontece? Quando tu me pagares esse arrendamento, eu vou receber sacas de soja, vai depositar em meu nome, numa cerealista, numa cooperativa, e eu muitas vezes posso achar que naquele momento não é o melhor momento para venda, a cotação do soja não está melhor, vai aumentar. Digamos que eu possa especular a questão do preço do produto. Se eu não vender o produto naquele momento, não quer dizer que eu não tenha que tributar. Porque o que a Receita Federal, a legislação e a Receita Federal entendem? Que a tributação do arrendamento ela deve ser feita no momento da disponibilização do pagamento. Então, no momento que tu me entregares o soja, mesmo que eu não o venda, eu tenho que converter aquele soja em reais e tributar o imposto de renda. E tem muita gente que ainda deixa para pagar depois. Deixa para pagar depois. E ainda tem um problema adicional, que é, entre esse momento da tributação do recebimento dos grãos e o momento da venda, pode existir uma outra tributação, que é o ganho de capital. Então, assim, eu recebi os teus 1.000 sacos de soja, eles estavam com cotação de R$130 naquele dia. Eu não vendo, mas eu tenho que tributar 130. Se eu esperar para vender lá, recebi em abril, maio, vendo em agosto, setembro, e quando eu vender a R$150 o saco, eu tenho uma diferença entre a cotação da saca de soja no dia da venda e a cotação da saca de soja no dia do recebimento. Essa diferença que nesse exemplo prático é de R$20, é o meu ganho de capital por saca de soja. E isso gera uma nova tributação. Então paga 2 vezes. Paga 2 vezes. Então é uma observação bem interessante para se ter. Normalmente é uma das falhas que é muito cometida entre os agricultores e mesmo contadores que trabalham nessa área aí. Então, por isso, vamos frisar aqui, o importante é fazer o pagamento do imposto logo quando se faz a venda, no caso. Recebe o grão, tem que oferecer a tributação. Se eu vender naquela mesma hora, sim,
já está tributação definitiva. Se eu esperar, porque eu tenho impressão de que vai aumentar o preço, e ele realmente aumentar, vai ter uma nova tributação. Isso funciona também, Luiz, com moeda estrangeira. Se eu recebo um pagamento em dólar, é a mesma coisa. Eu tenho que converter aquele pagamento naquele momento para oferecer a tributação. E se eu especular que o dólar vai aumentar e só vendo esse dólar depois, essa diferença é um ganho de capital. Ótima comparação, fica mais fácil também da gente entender. Doutor, então falamos um pouquinho sobre o contrato de arrendamento. Agora vamos falar de outra modalidade contratual, que é a parceria rural. Explica pra gente o que é a parceria rural e qual que é a grande diferença em relação aos contratos de arrendamento. Perfeito. A parceria rural também é uma forma de cessão de imóvel próprio para o uso e exploração de terceiros na atividade agrícola. Diferentemente do arrendamento, a parceria rural ela não tem um pagamento certo. O arrendamento, o requisito do arrendamento é que tenha um pagamento certo e determinado. Então, eu te alugo esse imóvel rural e recebo determinada quantidade de reais ou de produto, independente da tua produção, independente de qualquer outro requisito. Na parceria agrícola, nós temos uma situação onde eu cedo o meu imóvel para o parceiro outorgado explorar e a gente ajusta um percentual na partilha daquela exploração, que pode ser na partilha dos frutos, ou seja, da colheita, ou pode ser uma partilha no resultado líquido, lucros ou perdas da produção. Agora, a gente sabe que nessa área agrícola é tudo muito instável. Tem safras que são mais produtivas, tem outras safras que são ruins, né? Agora mesmo, essa safra de grãos está prevista para ser a maior da história aqui no estado. Mas como fica numa situação, inclusive, ruim, né? Que a estiagem não está ajudando, por exemplo. Como dá essa previsibilidade de receita, né, para o dono da terra? Isso é muito importante, porque em determinadas situações, o proprietário da terra, ele cede aquele imóvel para exploração por terceiros, mas ele precisa daquela receita para outras obrigações. E a gente atende lá no escritório alguns casos que, olha, eu estou cedendo a minha área em parceria porque eu vou, com essa receita, comprar um imóvel. Então, eu contraio obrigações imaginando que eu terei uma determinada receita com aquela exploração. E nos momentos de seca ou mesmo de cheias que tivemos esse ano, né, Luiz? Pode acontecer na parceria agrícola que eu não receba muito menos do que o previsto ou não receba nada. Essa é a natureza do contrato de parceria. É quase como uma sociedade para exploração em conjunto de um imóvel rural. Mas a própria legislação previu algumas alternativas para resolver essa situação da previsibilidade. Eu posso antecipar a receita da parceria e posso fazer uma pré-fixação estimativa de quantos sacos eu imagino que vou receber, sacos de soja ou quilos de boi, sacos de arroz, e a gente prevê, olha, nos primeiros 2, 3 anos, tu vai me antecipar determinada quantidade de produto como receita da parceria, e depois, no final do contrato, e isso a legislação determina, é feito um ajuste. Então, assim, se eu recebi a maior, depois eu tenho que compensar, se eu receber a menor, tu me complementas. Então, é uma maneira de trazer uma previsibilidade que é muito importante, porque a agricultura já é incerta por natureza, literalmente, né? Então, a gente trazer algum elemento que traga essa segurança, essa previsibilidade também é bem importante. Com certeza. Pelo menos ali tu já tem essa possibilidade, já sabe o que vai receber, pelo menos uma média, e não sai tão em desvantagem, né? Exatamente. Porque quando tu assina um contrato, tu imagina uma coisa, e aí quando vai ver na prática é outra. E na parceria também, a gente não tem a fixação em dinheiro, então é da natureza do próprio contrato. Mesmo em anos de safra cheia, eu tenho o risco do preço do produto. Então, na parceria agrícola, eu recebo quantidade de produtos agrícolas. Então, num ano pode estar um preço, no outro ano pode estar muito abaixo, e aí eu já tenho um problema. Então, a gente trazer pelo menos um pouco de previsibilidade é bem importante. Uma forma de diminuir um pouco, né, exatamente, esse problema. Doutor, e vamos falar então sobre tributação, né? Sobre pagamento de impostos, que a gente sabe que é uma dúvida que muitas pessoas têm. Nesse caso da parceria rural, como é que é feita essa tributação? Sim, a tributação na parceria, ela é muito interessante. Por a parceria agrícola
a receita decorrente dela ser considerada a receita da atividade rural, ela tem uma tributação diferenciada e muitas vezes muito vantajosa, inclusive em relação ao arrendamento. Porque o arrendamento, por ser uma receita de exploração imobiliária, ele entra na regra comum de um aluguel. Carnê-leão, tabela progressiva do imposto de renda de até 27,5%. Então, é uma tributação que pode vir a ser bem pesada. Num contrato de arrendamento, até 27,5% daquela minha receita pode ficar como tributação. Na parceria agrícola, diferentemente, é uma receita da atividade rural, então tem algumas questões específicas. A minha receita de parceria agrícola, eu posso deduzir todas as minhas despesas da parceria antes de oferecer a tributação. Então, é uma questão bem técnica, assim, árida, eu vou tentar exemplificar. Claro, tá ótimo. Eu recebo lá determinada quantidade de sacas de soja, eu vendo essas sacas de soja, eu tenho minha receita da parceria agrícola. Contudo, para eu aferir essa receita, eu precisei gastar com cercas, eu precisei partilhar as despesas com adubo, com algum funcionário agrícola. Eu posso deduzir essas despesas antes de oferecer o saldo para a tributação. Então, é como se fosse um caixa assim, de uma empresa. Eu primeiro contabilizo todas as receitas, deduzo todas as despesas da atividade agrícola, não é qualquer despesa, mas as despesas da atividade agrícola, e depois eu aplico a alíquota progressiva de até 27,5% do imposto de renda. Se eu não tenho despesa nenhuma ou tenho muito pouca despesa, a própria legislação prevê uma possibilidade de presunção de lucro, que é uma presunção de que o meu lucro é de 20%. E sobre essa presunção do lucro que se aplica a alíquota progressiva de 27,5%. Então, o que a gente diz para diferenciar de forma bem sucinta? No arrendamento, a minha tributação sobre a receita vai até 27,5%. Na parceria agrícola, a minha receita sobre a tributação vai até 5,5%, que é a aplicação dos 27,5% sobre os 20%. Então, uma diferença bem significativa. Por isso, Luiz, e eu acho que é importante frisar, muitas pessoas tentam transformar mesmo os contratos de arrendamento em contratos de parceria para conseguir essa tributação muito mais vantajosa. Eu ia fazer uma pergunta, na verdade vou fazer, mas já foi meio que respondida, mas acho que é importante então, a gente frisar. Parceria é mais vantajosa então que contrato de arrendamento, doutor? Em termos tributários, na quase que maioria absoluta das vezes, sim. Tem algumas situações excepcionais, valores muito pequenos, áreas de terras com muitos coproprietários, que às vezes o arrendamento pode... Mas é muito, muito, muito rara essas situações. Normalmente, sim, ela é muito mais vantajosa. Mas ela não pode ser aplicada e não é eu que posso escolher a tributação que eu vou ter. Depende da natureza do contrato. Porque o contrato de parceria requer a partilha dos resultados da produção e também a partilha dos riscos do caso fortuito ou força maior, que é o caso de seca, cheias. Se aquela área de terras não produziu, eu não posso exigir o pagamento do parceiro outorgado. Diferentemente do arrendamento, onde eu tenho o direito de receber o meu aluguel, independentemente disso. Então, a Receita Federal, na hora de calcular ali o imposto, ela enquadra em um ou em outro baseado nesses critérios? Sim. O que acontece? O imposto de renda é um tributo que o contribuinte faz a declaração que fica sujeita à análise da Receita Federal. Uhum. E a gente tem já alguns anos, Luiz, e isso é importante frisar, e por isso que esse tema está tão em voga agora, operações de fiscalização da Receita Federal especificamente para esse assunto, que começou com a Declara Grãos, agora tem a Declara Agro, que é justamente a fiscalização da tributação dos contratos de parceria e arrendamento agrícola. Então, se ela vai lá, tu declarou que tu tem uma parceria agrícola, mas ela dá uma revisada na tua documentação, na tua declaração do imposto de renda, ela identifica que ali não há os critérios legais
do contrato de parceria, ela transforma aquele contrato para fins tributários em arrendamento e ela vai cobrar a diferença do imposto. E com multa e juros, que pode ficar uma conta bem expressiva. Por isso que é tão importante se informar bem antes de escolher o modelo contratual, né? Sem dúvida nenhuma. É uma questão muito importante, tem que se informar, tem que entender bem como é que funciona uma questão e como é que funciona a outra, tem que ter uma assessoria especializada para negociar e para montar esse contrato, para redigir esse contrato. Receita Federal, na verdade, o que a gente observa nas fiscalizações que nós atuamos no escritório, o termo que eles utilizam é para fins tributários. Este contrato aqui, independentemente do que está escrito nele, a natureza é mais de arrendamento ou de parceria. Então, como o Cristiano colocou, eles não alteram o teor do contrato em si, mas para lançar o tributo e o valor que tu deves pagar, eles podem alterar o entendimento dele por questão de documentação que faltou ou que não foi comprovada, e aí fazer um auto de lançamento com base nessa diferença. Por isso que é tão importante ficar atento ali, inclusive na hora de declarar, né? Tem que ter uma assessoria jurídica especializada, porque realmente são termos técnicos, informações densas, né? Mas é importante se informar com quem sabe. Doutor Tito, vamos conversar um pouquinho também agora sobre outra modalidade dentro do setor agrícola. A gente falou sobre contrato de arrendamento, sobre contrato de parceria rural. E quando o dono das terras decide vender, né, esses imóveis rurais, como é que funciona, doutor? Aqui, a questão que a gente traz, que é importante sempre observar primeiro, é se esse imóvel rural, essas terras, se elas estão no nome de uma pessoa física ou de uma pessoa jurídica. Ficou muito comum nos últimos anos, agora até deu uma reduzida, mas aconteceu muito a criação de holdings. Holdings que se chamam de familiares ou holdings rurais, que colocaram esses imóveis dentro de pessoas jurídicas. E a gente tem uma regra especial que deve ser observada, que é na venda da pessoa física. Então essa é a primeira pergunta que a gente sempre faz quando um cliente levanta ou já questiona a possibilidade de venda daquele imóvel. E aí tem que pagar imposto sobre o ganho de capital. Infelizmente sempre se tem que pagar imposto, né? A gente tem existem algumas possibilidades para reduzir ou até hipóteses de isenção de imposto. Mas o comum, sim, é sempre se pagar o ganho de capital, que é o valor de quando tu adquiriu o imóvel sobre a valorização dele. Essa diferença, então, que deve ser feita uma declaração de ganho de capital, que também é um imposto sobre a renda, mas ele é declarado e pago separadamente à declaração anual de imposto de renda. Uma declaração diferente, à parte. Isso. Mas vamos falar então, é interessante esse assunto sobre essa regra especial que pode permitir a redução ou até a isenção do imposto, que é uma grande notícia para quem está nos assistindo. Tenho certeza que muita gente não sabe. O que é essa regra especial, doutor? Sim, é uma questão, uma previsão legislativa, a lei 9393. Não vou entrar em detalhes aqui para a gente não perder o ritmo da conversa. Mas ela prevê que no caso da pessoa física, se utilize uma regra especial que é diferente da regra, por exemplo, se tu venderes um imóvel urbano, né? Na venda de um imóvel urbano, sempre vai ser o valor da venda subtraído do valor da aquisição. Porque os imóveis aqui, enfim, eles sempre valorizam, né? Então, sobre essa diferença, se recolhe o ganho de capital. O imóvel rural, e especificamente a pessoa física que está vendendo um imóvel rural, ela pode se utilizar do VTN, que é o valor da terra nua, para fazer esse cálculo, que não é o valor de venda, aquele valor que aparece no contrato, ou mesmo o valor da matrícula do imóvel. E é esse valor da terra nua que permite a redução. Quem tem direito a essa redução ou até a isenção, doutor? Não é bem uma redução, né? A legislação prevê essa aplicação do valor da terra nua e não do valor de aquisição e venda, né? E isso não necessariamente vai ser uma redução. O que nós observamos é que, na maioria dos casos, o valor acaba sendo menor, porque a terra nua é considerada terra sem nada.
E principalmente as propriedades rurais de produção são feitos investimentos, né? Seja no solo, seja de benfeitoria, seja de maquinário fixo. Então, aquele valor do imóvel e da venda, ele acaba sendo maior que o valor da terra nua, né? A legislação, ela não nos possibilita escolher, na verdade. Ela prevê qual que deve ser utilizado, né? A Receita Federal, por sua vez, publicou uma instrução normativa que força o contribuinte, dependendo do período do ano, do mês do ano, a utilizar o valor da venda, que acaba, na maioria dos casos, sendo acarretando um valor maior de tributo a recolher sobre esse ganho de capital. E aí, como fica nesse caso, doutor? Tem um conflito aí. Tem um conflito, né? Nós observamos e atuamos em casos assim, em que é cobrada essa diferença justamente em casos que deveria ter sido aplicado a legislação e foi aplicado a instrução normativa ou o entendimento da Receita, né? Porque aqui, diferente do imposto de renda, o imposto sobre o ITR, o imposto sobre o território rural, ele é entregue em outra data, junto com documentos complementares, até o final do mês de setembro. Então, a Receita entende que se por acaso eu vendo a minha terra em junho, eu não entreguei o documento em setembro, onde eu declaro o valor da minha terra nua. Por isso, eu não poderia utilizar esse valor. Eu seria obrigado a utilizar o valor do contrato de compra e venda ou de promessa de compra e venda. E aqui nós podemos ter, dependendo do caso, uma diferença bem considerável do que recolher de imposto. Porque a base de cálculo da terra nua é bem menor. E vocês estavam me falando nos bastidores que uma das grandes dificuldades é até os contadores, né, conseguirem diferenciar esse prazo, porque o prazo do imposto de renda à pessoa física é diferente, né? Sim, tem essa questão, primeiro que o prazo é diferente daquela declaração do imposto de renda que é feita no comecinho do ano ali, né, que todo mundo já está acostumado, né? Além da questão do prazo, assim como nos nossos contratos aqui de natureza agrícola, o ITR tem algumas diferenças e às vezes a própria pessoa preenchendo ou não sabe bem o que significa os termos. Tem uma questão que também faz alterar o valor do imposto, que é sobre o percentual utilizado da área. Então, por uma questão legislativa e um entendimento do governo, uma área mais produtiva, que é mais utilizada, acaba sendo inserida numa alíquota menor, de uma área que não se é utilizada, seja para agricultura, pecuária, para qualquer meio produtivo. É um entendimento sobre a utilização da área. E até mesmo essa natureza de culturas pode interferir no que se investe no valor que a terra teria, nua ou então com essas benfeitorias. Claro. O que eu penso em relação a isso é que muitas vezes o agricultor ele quer economizar o ITR e ele e o seu contador não têm ideia que aquela declaração inicial do ITR vai servir para uma grande redução tributária em caso de venda. Então ele economiza um pouquinho de ITR e perde uma montanha de economia de imposto de renda sobre ganho de capital em caso de venda. Então acho que é aí que está uma das questões principais. Quando um agricultor adquire uma área de terras, é importante ele verificar qual é o valor do TR declarado, porque normalmente eu compro uma área de terras e eu sigo declarando pelo aquele mesmo valor do proprietário anterior, que está muito defasado. Não é nem o valor que eu paguei e muito menos o valor de mercado daquele imóvel. Se eu atualizar aquele valor do ITR na minha primeira declaração, isso vai permitir que no futuro, quando eu for vender, eu tenha um valor muito maior para deduzir o meu ganho de capital. Então, acho que aí está um ponto-chave. É importante prestar atenção, então, na declaração do ITR, visando também não só fazer o certo, mas também vislumbrando o futuro, né? É isso aí, eu acho que é importante. Na verdade, se tu verificas que a declaração está defasada, o correto seria atualizar aquele valor, né?
O que acontece é que as pessoas ou não sabem ou acham que não deve ser modificado. Né? A nossa própria declaração, quem é proprietário de imóvel e declara no seu imposto de renda um imóvel urbano, eu diria que é um percentual mínimo de pessoas que atualiza ano a ano o valor do seu imóvel na declaração. Isso é feito no momento de uma venda. Uhum. Né? Então dá para fazer esse paralelo. E eu tenho uma dúvida também, se eu tenho terras, não tenho infelizmente, mas se eu tivesse, né? Ainda não tenho. Ainda não tenho, mas quem sabe no futuro, se Deus quiser. E aí eu quero vender as minhas terras, mas em troca eu quero produtos e não dinheiro, né? Como funciona para calcular o imposto nesse caso? O imposto muito similar ao que o Cristiano falou e exemplificou na questão da parceria, o arrendamento e a forma de pagamento. Esse valor ele sempre tem que ser convertido e a gente também fala travado, né, em reais. Então, fez a venda, vai receber sacas de soja, boi, o que for receber, milho, enfim, como pagamento. Na data que ocorreu essa venda, se converte em reais, né? E essa diferença que gera o ganho de capital. Tributada a venda do imóvel e daí da mesma forma como o Cristiano explicou antes, se a pessoa optar, né, por fazer uma especulação e não vender no mesmo momento, pode ocorrer também um ganho de capital do momento da venda, né? Agora, é muito importante, no caso aqui da venda do imóvel rural, fazer uma diferenciação que, se nós estamos falando da regra especial, né, o valor do pagamento, tanto em moeda quanto em algum produto, né, ele não vai interferir nisso. Vai interferir se eu tiver um ganho de capital posterior, porque eu resolvi segurar e vender depois, né, ou resolvi analisar o mercado, aguardar, né? Mas para o ganho de capital no momento da venda do imóvel rural, falando aqui da regra do VTN, esse cálculo não vai ser alterado. Entendi. E eu sei que tem muita gente que agora descobriu essa informação de que poderia se enquadrar aí na regra especial, tá especulando se pode ter direito a uma redução ou isenção do imposto. E eu acho que as pessoas devem estar se perguntando, e aí, como que eu faço para conseguir essa redução? Não adianta bater lá na Receita, mandar e-mail, que eles não vão responder, né? Como é que acontece nesse caso para ter esse direito? Não adianta. Na verdade, o programa da Receita, existe ali quando a gente vai fazer a declaração do imposto de renda, também existe o programa do ganho de capital, né? Esse programa, ele já apresenta automaticamente fatores de redução. Então, só de tu preencher os dados, ele já vai calcular. Por exemplo, o tempo que tu ficaste como proprietária do imóvel é um fator de redução. Então, quanto mais tempo eu fiquei no imóvel, uma maior redução de ganho de capital eu vou ter. O tempo que foi adquirido esse imóvel. Então, imóveis adquiridos lá atrás, eu também tenho uma redução maior do ganho de capital, né? As hipóteses de isenção, elas são bem específicas, né? No caso do imóvel rural, um exemplo que a gente pode trazer é que se tu tem no mesmo ano, né, no ano que eu adquiri o imóvel, eu, por acaso, resolvi vender esse imóvel, né? Comprei lá em fevereiro, março, e por acaso em novembro, dezembro, eu não consegui, não deu certo, ou surgiu uma proposta muito boa, já vendo, né? Esse valor da terra nua, ele será o mesmo. Então, subtraindo um valor inicial que é idêntico ao final, eu vou ter zero e não vou precisar recolher o ganho de capital. Mesmo quando eu tenho um ganho real na venda daquele imóvel. O valor do contrato, né? Sim. Se eu comprei por um valor e depois vendi por um valor superior. Mesmo assim, nesse caso, se enquadraria a isenção do imposto. Nesse caso, porque nós vamos utilizar essa regra que pega o valor lá da DIAT, né? Que é o documento entregue em setembro. Mas teria que ser assim no mesmo ano.
teria que ser no mesmo ano. E o caso que eu acho que o pessoal mais está acostumado a utilizar, que aí para imóveis urbanos também existe uma hipótese de isenção, que é eu vendo o meu imóvel e eu utilizo o valor desse imóvel para comprar outro. Né? O ganho de capital, a diferença de quando eu comprei quando eu adquiri, vendi, né? A diferença de valor, se eu utilizar esse saldo para comprar outro imóvel residencial, né? Eu também estou isento. Mas esse benefício aqui, ele tem uma limitação de 5 anos. Ele só pode ser utilizado a cada 5 anos. Né? A legislação para a venda do imóvel rural não tem essa limitação. Mas isso não quer dizer também que eu possa realizar sucessivas operações de compra e venda. Né? A pessoa física, apesar de ela não ter uma natureza empresária diferente de um CNPJ, a Receita pode observar essas sucessivas movimentações seguidas num curto período de tempo e entender que, na verdade, aqui a gente está não lidando com uma imobiliária, mas lidando com alguém que tem a sua renda dessa forma e também realizar um procedimento, uma fiscalização para verificar a situação. A gente estava falando sobre a declaração do imposto, né? O que vocês no dia a dia costumam ver, né, com os clientes? Quais são os erros mais comuns na hora de declarar esse imposto, né? Qual que é o problema que vocês mais identificam? O que a gente mais identifica primeiro não é um erro por se dizer, mas é a questão do prazo. Às vezes se tem um equívoco, né, ou a pessoa acha que que as declarações são todas juntas, mas não são, e acaba perdendo o prazo. Né? Então aqui a gente teria um problema que na verdade seria de omissão de declaração da entrega do documento. Né? Depois disso, no que nós mais observamos ali no escritório, quando chega um cliente, chega um caso e entrega a documentação, ou não entender o que cada um dos valores significa, ou apenas copiar e colar. Né? Eu vou lá, eu adquiro um imóvel, o antigo proprietário declarava tais valores, e eu só pego e eu tomo aqueles valores como realidade. Até às vezes por uma questão de TBI, não é nem de ganho de capital, a pessoa não quer pagar mais no momento que adquiriu para colocar no seu nome e acaba mantendo o imóvel com valor defasado. Então isso também pode acarretar depois, na frente, numa futura venda, né, de acabar pagando um valor maior sobre o capital. Eu vejo também, Luiz, que muitos agricultores e mesmo contadores não sabem do dever de utilizar essa regra especial. Então eles acabam oferecendo a tributação do ganho de capital na venda de um imóvel rural a regra ordinária e não essa regra especial exclusiva dos imóveis rurais. Por puro desconhecimento, muitas vezes. Muitas vezes. Até esse programa específico da declaração do ganho de capital, a pergunta que ele te faz é qual valor foi adquirido e qual foi o valor da venda. Então, se a pessoa não está acostumada ou não conhece a operação, muito provavelmente ela nem cogita que poderia ser informado outro valor. Né? Porque a pergunta formulada te pede uma resposta, digamos assim. E às vezes a gente vai pelo mais simples, né? Sem conhecimento e acaba fazendo a coisa errada. E acaba pagando por isso, sim. Isso é imenso. Então, por isso que é muito importante ter atenção na hora de declarar, na hora de responder todo esse questionário, né? E, se possível, contar com uma assessoria que realmente possa orientar, né, dessa questão. Com certeza. É muito necessário isso para evitar problemas e também para possivelmente recolher menos, pagar menos, né? E cada área é uma área. Então, às vezes a pessoa tem muito conhecimento, está acostumada a fazer uma operação de compra e venda de imóvel urbano, vai fazer de um imóvel rural porque não é um grande produtor, tem um terreno só, ou herdou esse terreno e não vai querer utilizar, vai vender. E aí, por
por não estar acostumado com aquilo, acabar entrando na regra geral sem saber que poderia se utilizar ou, no mínimo, atentar a essa hipótese. Perfeito. Nosso tempo, infelizmente, está chegando no final, então vamos entrar nessa reta final aí da nossa gravação, da nossa entrevista. Mas antes da gente encerrar, eu queria uma palavrinha rápida de você, se possível, porque a gente sabe que o assunto é bem complexo, né? Mas a gente está tentando desmistificar para as pessoas. E eu sei que tem muitos donos de terras, enfim, agricultores nos assistindo. Então, qual dica vocês deixariam para essas pessoas que estão cogitando ou arrendarem, né, os seus imóveis rurais, ou venderem, ou fazerem essa parceria rural? Qual dica final vocês deixariam? Perfeito, realmente, Luiz, é importante. Assim, eu deixaria como dica o seguinte: num contexto de reforma tributária aprovada no final de 2023, onde vai ter uma implicação, inclusive, nas receitas de arrendamento, com a incidência, a reforma tributária trouxe uma nova tributação para as receitas imobiliárias. Então, é muito importante nesse momento onde agora o arrendamento pode ser objeto de uma tributação da contribuição de bens e serviços, do imposto de bens e serviços trazidos na reforma tributária, que se consulte um especialista, um advogado, um contador de confiança, para que ele faça junto à organização a customização daquele contrato, aquela relação contratual para a necessidade do cliente. Se ele quer determinados tipos de garantia, ele quer preço certo, quer preço em reais, quer receber independente de qualquer coisa, se adota o arrendamento sabendo as consequências tributárias. Se ele visa uma economia tributária nesse contexto de reforma, podemos adotar a parceria agrícola. Ele tem que ser construída para aquele caso. Doutor Tito? A reforma tributária com certeza é um item, um alerta bem importante que a gente devemos estar bem atentos, deve sair até o final do ano, ou não. Essa primeira parte ainda não lida sobre o imposto sobre a renda. Então a gente pode ter novas alterações e novas alíquotas num futuro breve, digamos. Agora, sobre as operações, parceria, arrendamento, venda de imóveis, quando fazer, em que parte do ano fazer, quais documentos eu devo preencher e declarar, consultar o seu advogado, o seu contador. Hoje em dia as pessoas estão muito acostumadas ou têm um primeiro instinto de procurar no Google. Eu mesmo vou, quando fica alguma dúvida médica, por exemplo, ou de outra área, engenharia, não sei, joga no Google. E agora tem o ChatGPT também. E agora tem o ChatGPT. E eu acho que isso pode ser muito bom para tu te informar de uma forma geral sobre aquele assunto que tu não conheces, não domina, né? Mas feita essa primeira consulta, procura o profissional da área específica para te auxiliar e ter uma consciência de saber o que precisa para ti. Porque às vezes o que nós vemos é que as pessoas focam muito em não quero pagar tributo ou quero pagar o mínimo possível e acabam fazendo um contrato que elas não estão confortáveis. Então, isso deve ser muito bem analisado, o caso de cada um, para te saber, olha, o enquadramento é esse, as obrigações principais acessórias são estas, e isso vai implicar numa carga X ou Y. E a partir disso, aí tomar uma decisão consciente. Perfeito. Dr. Cristiano Barufaldi, Dr. Tito Duarte, trazendo dicas valiosas para os produtores rurais, não só do Rio Grande do Sul, mas de todo o Brasil. Com certeza, as informações que vocês trouxeram aqui foram muito úteis. Obrigada mais uma vez por toparem esse convite, né, por aceitarem o convite de estar aqui conosco hoje, compartilhando tanto conhecimento. Obrigado, agradecemos. Felizes em estar aqui presentes. Muito obrigado pelo convite, foi ótimo.
Então tá, pessoal, é isso. A gente também agradece a vocês que ficaram conosco aqui até o final. Eu vou lembrar vocês, é claro, de se inscreverem no nosso canal, de ativarem as notificações para continuarem recebendo todos os nossos vídeos em primeira mão, porque vem aí pela frente outros episódios trazendo informações jurídicas super importantes, né? Não só para advogados, mas para estudantes e, é claro, também para empresários. Tá certo? Então a gente segue te aguardando por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.